Então, bom dia, pessoal. Sou Cleidney, residente do primeiro ano de geriatria, e o tema da aula proposto é abordagem do idoso LGBTQIA+. Como roteiro, vou trazer a introdução e definições sobre o assunto, falar um pouco sobre as políticas de atenção à saúde da população LGBTQIA+, e algumas particularidades das velhices LGBTs, né? E dentro dessas particularidades, alguns aspectos da abordagem e necessidades de saúde que esse grupo populacional apresenta. Então, como introdução, né, algumas coisas que são importantes a gente definir é que todos nós temos essas características, né, digamos assim. Todos nós apresentamos um sexo, um órgão genital, todos nós temos uma identidade, todos nós expressamos uma identidade, todos nós temos uma orientação afetiva e sexual. Essas coisas, digamos, estão presentes em todos nós, elas se interrelacionam, no entanto, elas são independentes, né? Por exemplo, quando a gente nasce, é atribuído, de acordo com o órgão genital que nós temos, é atribuído um gênero, né, de certa forma arbitrária, mas necessária aí para o nosso desenvolvimento. Quando o indivíduo cresce e amadurece, ele pode ter uma identidade congruente com aquele órgão genital e com aquele gênero definido ao nascimento, que aí a pessoa ela é uma pessoa cisgênero, né, concordante com aquele gênero atribuído, ou ela pode se olhar para si mesmo e não se reconhecer pertencente àquele gênero. E aí ela se considera, né, com gênero discordante ou uma pessoa transgênero. E além de ter uma identidade, né, aquilo que a pessoa considera como si, ela também vai expressar socialmente e vai ter a expressão do seu gênero socialmente, né, como ela se apresenta para a sociedade. Da mesma forma, né, cisgênero concordante com o gênero que é atribuído e transgênero é discordante com aquele gênero que é atribuído. E aí essa expressão pode ser muito variável, né? Algumas pessoas vão ter, por exemplo, necessidades de modificações corporais. Outras pessoas não vão ter necessidades de modificações para que essa expressão social seja feita. E o outro ponto é a orientação afetiva e sexual, né? Ela se refere à atração afetiva, atração sexual, atração romântica, né? Pode ser concordante, né, com aquele gênero, por exemplo, uma pessoa que tem atração por pessoas do mesmo gênero, que são consideradas pessoas homossexuais, ou pode ser discordante, né, ter atração pelo gênero, pelo sexo oposto, e aí consideradas como pessoas heterossexuais. Dentro desses conceitos, trouxe algumas ilustrações, né, de pessoas conhecidas. Por exemplo, Ana Carolina. Quando ela nasceu, ela tinha e tem ainda um órgão genital feminino, né? Foi dado-lhe um gênero feminino. Ela se reconhece, ela se identifica com esse gênero feminino e se expressa socialmente com características femininas. No entanto, a atração afetiva, sexual e romântica que ela tem é por pessoas do mesmo gênero que ela, né? Então, ela tem uma atração, né, homossexual por pessoas do mesmo sexo. A Erika Hilton, deputada por São Paulo, deputada federal, quando ela nasceu, ela tinha e tem ainda hoje um órgão genital masculino. No entanto, ela não se identifica com o gênero masculino, né? E ela tem a necessidade de se expressar, além dela se identificar com o gênero feminino, ela tem a necessidade de se expressar como mulher, né? E ela tem atração afetiva, sexual e romântica por pessoas do sexo oposto. Então, ela, né, se considera uma mulher trans heterossexual. E a Duda Salabert, que é uma deputada federal aqui por Minas Gerais, que ela nasceu com um órgão genital masculino, mantém esse órgão genital masculino, no entanto, ela
se identifica como uma mulher. Ela se olha no espelho e reconhece-se como mulher. No entanto, ela tem atração afetiva, sexual e romântica por outras mulheres. Então, ela é uma mulher trans homossexual. Algumas pessoas travestis e transexuais têm a necessidade de readequação sexual do gênero, ou seja, né, o que, entre aspas, as pessoas determinam como cirurgias de mudança de sexo, mas o nome adequado seria redesignação do órgão genital, e outras pessoas não têm essa necessidade, né? Então, o que cada um carrega no seu corpo é visto, né, pela pessoa de forma diferente. Para essas pessoas aqui, a mudança do órgão genital não é um fator preponderante. Já para outras pessoas, torna-se uma necessidade, né? Em alguns casos de disforias de gênero, relatos de que a pessoa não consegue olhar para o seu órgão sexual, porque não entende aquilo como pertencente ao seu próprio corpo. E aí as letras, né, que causam um monte de confusão. Na minha concepção, eu acho que não seria tão necessário essas letras, que acho que a gente deveria de reconhecer pessoas, né, e não reconhecer letras. Mas dentro da sociedade isso tem um papel importante até para conhecimento, né? Colocar pessoas em caixas, em uma caixa de letra, talvez seria algo que muita gente traz como uma segregação, mas dentro do contexto social que nós vivemos ainda é importante. Então, o L são de mulheres lésbicas, né? E mulheres que se identificam como mulher e têm atração afetiva e sexual por outras mulheres. O G das pessoas gays são homens que se identificam como homens, têm a expressão, a identidade de gênero e a expressão social do gênero como homens, no entanto, têm atração afetiva e sexual por outros homens. Bissexuais, e aí podem ser mulheres ou homens, né? Eles vão ter atração afetiva e sexual tanto por mulheres quanto por homens. E aí, às vezes, as pessoas pensam: ah, é uma fase, isso vai passar, daqui a pouco você vai gostar mais de um ou mais de outro, né? E isso não existe. Essa proporção, sou uma pessoa bissexual, você gosta mais de homem ou mais de mulher? Essa proporção, ela não deve ser feita e não tem como ser mensurada. As pessoas transgêneros e travestis, né, representadas pela a letra T, e aí entra essa questão de identidade de gênero, né, como ela se reconhece, como ela se expressa. Podem ter pessoas transgêneros homossexuais ou pessoas transgêneros heterossexuais. O que de queers antigamente era utilizado esse termo, até como uma forma pejorativa nos Estados Unidos, principalmente. O que a gente teria aqui hoje no Brasil, por exemplo, de forma pejorativa, bichinha, né? Entre esses outros termos, o que era utilizado lá. E aqui o movimento LGBT integrou esse que como pessoas questionando, né, a sua sexualidade ainda sem uma definição de gênero e de identidade bem estabelecida. O de intersexuais, e aqui entra uma questão biológica, né, que deveria, assim, falar mais de um outro contexto, né? Entra alterações cromossômicas, alterações hormonais, são os defeitos de formação genital, por exemplo, pessoas que nascem com genitália ambígua, e aí logo na infância, né, geralmente os pais determinam qual a identidade de gênero essa pessoa vai ter, só que no desenvolvimento, né, na vida adulta, pode não se reconhecer dentro daquele gênero determinados pelos pais. O A de assexuais são pessoas que não têm interesse ou expressão sexual por outras pessoas, no entanto, elas são capazes de expressar amor afetivo e amor romântico, muitas vezes colocado, né, como procura nos serviços de saúde e
a pessoa refere não ter interesse sexual, logo vence uma bateria de exames para testar níveis hormonais e ver se tem alguma relação, mas pode ser uma identidade da pessoa. E o mais que vai englobar todos os outros gêneros existentes, né? Tem dados aí de literatura que fala que existem mais de 70 gêneros. Então, para não colocar um alfabeto inteiro, o mais vem nesse sentido, né? De ser um guarda-chuva para todas as outras possibilidades de gênero e de expressão desse gênero e de identidade do gênero. Um pouco sobre políticas de atenção à saúde para a população LGBT. Somente em 2007, né, foi definido na 13ª Conferência Nacional de Saúde que a orientação sexual e a identidade de gênero devem ser incluídas na análise da determinação social. Por que isso, né? Todos nós aqui conhecemos esse modelo dos determinantes sociais, e aqui a população LGBTQIA+, tem alguns determinantes que são mais preponderantes, mais significativos, né? Por exemplo, em relação às condições socioeconômicas, culturais e ambientais, as pessoas LGBTs ainda têm um pouco mais de fobias, né? De preconceitos e preconceitos associados aos serviços de saúde, por exemplo. Hoje menos, né? Infelizmente, mas há algum tempo existia uma cultura de intolerância à diversidade sexual e à diversidade de gênero. A questão de empregabilidade, né? Estudos mostram que dificuldades no acesso ao mercado de trabalho, e aí principalmente para pessoas travestis e transexuais, né? Dentro das nossas relações de trabalho, dificilmente a gente encontra como funcionário dos serviços onde a gente trabalha as pessoas transexuais, por exemplo. Redes sociais e comunitárias, né? Aqui, muito importante, o suporte familiar e o suporte social dessas pessoas, que por vezes podem ser deficientes em diversos aspectos. Os próprios serviços de saúde, em algumas situações aí com negativas de acesso, falta de protocolos, né, amparados aí na diversidade sexual e de gênero, invisibilidades nas campanhas de saúde, alguma estigmatização dentro dos próprios serviços. E aqui também o despreparo dos profissionais, né? E um despreparo não no sentido de que não se interessam, mas sim no sentido de formação. Por quê? Por exemplo, uma pessoa, um homem transexual que fez mastectomia, tem uma aparência masculina, chega no serviço de saúde para fazer uma realização de exame Papa Nicolau, por exemplo, né? Causa uma certa estranheza e uma dificuldade nas pessoas, nos profissionais de saúde, em lidar com essas situações, né? E isso está longe de ser um preconceito, mas sim uma falha na formação, e falhas na formação existem em diversos outros aspectos também, né? Cabe a nós lutar para que essas desigualdades sejam minimizadas. E a questão educacional também, né? Pessoas travestis e transexuais têm uma baixa escolaridade comparado com outros grupos populacionais, né? E isso pode afetar diretamente nas condições de saúde. A política de atenção à saúde integral da população LGBT, a primeira versão dela foi publicada em 2011, né? Política do Ministério da Saúde. Teve uma republicação em 2013. No entanto, essa publicação de 2013 foi uma cópia literal do texto de 2011, né? Não trouxe nenhuma diretriz diferente, né? E essa política, ela coloca responsabilidades das 3 esferas de governo na atenção à saúde da população LGBTQIA+. O que a gente tem hoje, que pouquíssimos municípios no Brasil têm alguma ação específica voltada para a população LGBT, né? Então, é uma política existente, mas que não é efetiva, né, dentro do contexto de SUS municipal, principalmente nos municípios, né?
O objetivo dela foi promover a saúde integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Aqui um parêntese, né? Às vezes eu estou utilizando a sigla LGBTQIA+, às vezes LGBT. A política utiliza lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Por que isso? Porque essa sigla, digamos assim, ela foi se transformando ao longo do tempo, né? Então, quando a política foi publicada, não se tinha como definido o LGBTQIA+, né? Era apenas LGBT. Então, a evolução da sigla foi-se uma construção social ao longo do tempo. Então, traz esse objetivo de saúde integral, uma preocupação na eliminação de discriminação e preconceito institucional, bem como contribuir para a redução de desigualdades e a consolidação do SUS como um sistema universal, integral e equitativo, né? Bonito no papel, fácil de compreender, mas muito difícil de executar. O estado de Minas é um dos poucos estados que tem uma deliberação, uma portaria específica para a implementação da política no estado. Tem algumas ações específicas da Secretaria Estadual de Saúde, né, alguns serviços que são direcionados para atendimento da população LGBT, aqui em BH, o Hospital Eduardo de Menezes, né? E fala sobre processo transexualizador também. O que seria isso? Seria serviços credenciados para realizar readequações corporais e readequação de gênero. O Hospital Eduardo de Menezes, ele é credenciado para realizar modificações não cirúrgicas, né, principalmente a utilização de hormonoterapia, e em Minas Gerais nenhum serviço é credenciado para a realização de readequação de órgãos genitais. No Brasil, se não me engano, são 4 serviços que são credenciados hoje. E quando eu olhei assim, né, com detalhes essa deliberação do Estado, pensei, o que será que temos sobre saúde do idoso na política estadual para a população LGBTQIA+. Idoso é citado 3 vezes, né? E todas as 3 vezes de forma vaga, sem nenhuma ação concreta voltada a essa população, né? Oferecer atenção e cuidado à saúde às adolescentes, às idosas e aos idosos LGBTs, né? Nada específico. Garantia do recorte de identidade de gênero e orientação sexual em instituições de acolhimento de crianças, adolescentes, casos transitórios, fala instituições de longa permanência para idosos e idosas, albergues e outras, dentre outras instituições de acolhimento, né? Apenas cita, e a forma de executar isso ainda é muito vaga. Esse estudo de Belo Horizonte foi publicado esse ano, é um estudo da UFMG, pessoal do direito, nesse núcleo, né, diverso, que é o nome do núcleo lá da Faculdade de Direito, tentou fazer um levantamento sobre histórias de vida e direitos da população LGBT aqui em BH. Trouxe alguns dados interessantes, né? O objetivo foi realizar o diagnóstico da população idosa LGBT aqui de Belo Horizonte sobre o processo de envelhecimento na cidade. Tentou trazer situações de violação de direitos, percepções sobre o acesso e a qualidade dos serviços públicos utilizados. É uma publicação extensa, foi realizado por aplicação de questionários, foram 114 pessoas participantes respondendo, né, esse questionário, e conseguiram realizar 75 entrevistas com a população idosa LGBT aqui. Nessas entrevistas falam sobre as suas dificuldades e os pontos positivos também de como é envelhecer em BH. Envelhecer em BH sendo LGBT, né? Vou deixar, depois eu vou enviar no grupo para uma leitura interessante. Tem alguns pontos que chamam a atenção. Aqui eu trouxe especificamente desse estudo esses 3 gráficos
né, que são importantes para a gente pensar sobre o processo de envelhecimento e dificuldades das pessoas idosas pertencentes a esse grupo, né? Desses 114 pessoas que responderam, a média de idade delas, né, as faixas etárias, aliás, 64% tinham 60 a 64 anos, apenas 9% mais que 70 anos. Essa semana foi publicado, né, dados do IBGE sobre perspectivas de envelhecimento da população e evidente o aumento da idade na população. No entanto, aqui, para o subgrupo LGBT, a gente percebe que esse envelhecimento não é nessa mesma velocidade que a população geral. Lógico que estamos avançando muito dentro desse aspecto. Até 10 anos atrás, né? Talvez seria muito mais difícil encontrar pessoas trans, por exemplo, aos 60 anos. Hoje já é uma realidade, e justamente por isso estamos aqui debatendo sobre o tema. Em relação ao estado civil dessas pessoas, 58% solteiras, né? E aí, quando a gente faz um paralelo aos determinantes sociais, a rede de apoio familiar e social, ela pode ser prejudicada por esse aspecto. E a questão de profissionais de saúde, né? Como lidam com situações específicas. 80% responderam que, por exemplo, durante um atendimento médico, não foi lhe perguntado sobre sua sexualidade ou sua identidade de gênero. Claro que nós, profissionais, né, temos uma certa dificuldade em abordar o tema sexualidade. E abordar sexualidade e identidade de gênero e orientação sexual e expressão de gênero é um pouco mais difícil, né? E dados mostram que quando o indivíduo recebe essa pergunta, ele se sente muito mais acolhido, né? É muito melhor eu perguntar do que eu inferir, né? A pessoa vai ter muito mais satisfação em falar sobre sua experiência de sexualidade do que quando um profissional olha e imagina que é alguma coisa. Especificamente sobre o envelhecer, e aqui de uma forma geral, não dados apenas de BH, a gente tem algumas questões interessantes, sabe? O paradigma entre certo e errado vivenciado na juventude e na vida adulta. As pessoas LGBTs idosas hoje viveram a adolescência em um período muito diferente do que o que nós vivenciamos hoje. Um período em que, por exemplo, a homossexualidade era vista de forma errada, era vista como uma forma suja, e isso traz esses reflexos hoje no envelhecimento da população. Até 1973, a homossexualidade era considerada como uma doença, né? Então, os idosos de hoje vivenciaram essa época. A orientação sexual e identidade de gênero é reprimida por opressões, medos e culpas, quando a gente pensa aí nesse tempo que essas pessoas vivenciaram. E ainda existe também o medo da homofobia internalizada e até o preconceito por si mesmo, né? Eu, uma pessoa idosa, me expressando, né, um gênero que as pessoas podem olhar e ver de uma forma assustadora, de uma forma inadequada, né? Então, existe essa internalização e esse medo do preconceito. Em relação às relações familiares e o suporte social, a gente consegue identificar rompimento de vínculos afetivo e suporte social da família biológica, e esse gráfico aqui é desse estudo de Belo Horizonte, que traz com a situação de moradia dessas 114 pessoas entrevistadas. 48% moram sozinhas, apenas 30% moram com cônjuge, companheiro ou namorado, né? Então, uma proporção alta de pessoas que vivem sozinha, e isso traz altos índices, né, de solidão, isolamento social, que é mais preponderante dentro da população LGBTQIA+, e dentro das pessoas idosas. Em relação ao envelhecer trans,
poucos dados na literatura, né? E uma dificuldade ainda, hoje menor do que alguns anos atrás, sobre esse processo de envelhecimento, né? O sentimento de não pertencimento ao corpo biológico, né, leva essas pessoas a fazerem algumas modificações que trazem riscos para a saúde, né? E esses riscos podem levar à morte precoce, né, anos potenciais de vida perdida aí, entre outros fatores. Esses fatores associados aí, principalmente o uso do silicone industrial, a maior violência, desemprego, subemprego e trabalho sexual. Tem um estudo de São Paulo que fala que 90% das pessoas travestis e transexuais, em algum momento da vida, se prostituíram, né? Tiveram um trabalho sexual. Aí a gente fica pensando, né? Por que que isso acontece? Será que é uma opção da pessoa? Eu já atendi algumas pessoas trans, pessoas jovens trans, e os relatos, assim, são assustadores. Pessoa que se reconheceu como trans aos 13, 14, 15 anos, família não aceita, colocada para fora de casa, e quem acolhe essas pessoas são outras pessoas trans e que vivem da prostituição. Então é um ciclo que vai sendo retroalimentado, né? E às vezes a única opção que essa pessoa tem seria essa como trabalho sexual. Ah, mas por que que a pessoa não estuda? Por que que a pessoa não trabalha com outra coisa? Uma pessoa aos 13, 14 anos, né, talvez não tenham todas essas alternativas que nós temos em nossa mente como alternativas viáveis. E as pessoas LGBTs, de uma forma geral, têm um menor cuidado com a sua saúde, né? Visto aí as questões de terapias hormonais inadequadas, de uso de silicone industrial e até uma menor procura aos serviços de saúde com o receio de serem estigmatizadas. Esse estudo ele tentou mostrar as diferenças de mortalidade por todas as causas entre pessoas trans e não trans inscritas em seguros de saúde. É um estudo do Reino Unido. E esse gráfico eu achei bem interessante, né? O objetivo do estudo foi comparar o risco de mortalidade entre indivíduos trans e não trans, inscritos em seguros comerciais entre 2011 e 2019. Traz essas duas curvas, esse gráfico de pessoas não trans, a curva inteira, né? E a pessoas trans, a curva tracejada. E essas análises mostraram que 25% das pessoas trans morreram aos 69 anos, enquanto 25% das pessoas não trans morreram aos 77 anos. 50% das pessoas trans morreram aos 79 anos, enquanto 50% das pessoas não trans, né, que estavam dentro desses estudos, morreram aos 84 anos. Então, uma diferença significativa entre mortalidade, né, nesses dois grupos. A pesquisa, claro, tem limitações. Foi realizada em um grupo de pessoas que possuíam seguro de saúde, e seguro de saúde para pessoas idosas é algo caro. Então, se essa realidade for extrapolada aí para serviços públicos de saúde, talvez essas diferenças possam ser mais abrangentes. Ainda sobre envelhecer trans, o uso de silicone industrial, às vezes as pessoas se perguntam, quem que faz essa aplicação, né? Existem pessoas trans, travestis, que começam a fazer essas aplicações umas nas outras, né? E aí são reconhecidas como as bombadeiras, aquelas que transformam o corpo das outras. Esse estudo aqui de São Paulo avaliou, né, o silicone líquido industrial para transformar o corpo, prevalência e fatores associados ao seu uso entre travestis e mulheres transexuais. Foi um estudo com 575 mulheres trans e travestis de São Paulo.
E aí eles avaliaram essas modificações, né? Em relação ao silicone industrial, 49,48% tinha feito uso de silicone industrial em algum momento da vida, aí praticamente 50%. A idade média de primeira aplicação do silicone industrial por volta dos 22 anos, né? 42% delas já tinham tido problemas relacionados ao uso do silicone industrial. E quando a gente pensa em hormonioterapia, né, 96% dessas pessoas já tinham feito uso de hormônios e sem prescrição médica ou sem qualquer acompanhamento de saúde referentes ao uso da terapia hormonal. Os riscos do silicone industrial, a formação de siliconomas, que é uma deposição desse silicone e forma-se granulomas, né, causando deformidades no corpo. Esse silicone pode se depositar em algumas áreas, aí, aumentando essas deformidades. E o maior risco, né, causar necrose aí nas áreas de aplicação. Essa foto da necrose é a foto da nossa idosa do Ozanam. Logo quando ela retornou da internação, né? Então são lesões muito grandes, lesões importantes e que, sem dúvida, causou aí algumas limitações funcionais para ela. Cuidados com a hormonioterapia em relação ao risco cardiovascular. O uso da testosterona, ele se mostra relativamente seguro, já o uso de estrógenos, ele tem maior potencial para aumentar risco cardiovascular, principalmente o etinilestradiol. Há possibilidades, né, de que o risco cardiovascular seja aumentado em até 2 vezes em usuárias de estrógeno. E a gente deve considerar que a idade por si só, como para vários outros aspectos aí do adoecimento, não deve ser vista como uma contraindicação absoluta, né? O que se deve ser feito é uma análise clínica laboratorial, né? E definir vias de uso mais seguras e doses mais seguras, né? Já atendi algumas pessoas trans que utilizavam 6 ampolas por mês de anticoncepcional injetável. Isso na perspectiva de obter resultados rápidos, né? E isso, sem dúvida, aumenta o risco cardiovascular nessas pessoas. Cuidados com a hormonoterapia e o risco de osteoporose. A testosterona não parece aumentar esse risco. Em homens trans, o risco ele é aumentado se a pessoa faz a oforectomia antes dos 45 anos, ou se tem terapia de reposição hormonal em idades inadequadas, né? Por exemplo, início da adolescência. O rastreamento de osteoporose para indivíduos idosos que fizeram uso de terapia hormonal não vai diferir muito do que é preconizado para idosos não transgêneros, né? A gente deve avaliar os fatores de risco. Idade a partir dos 65 anos entra como um fator de risco, né? E aqueles outros que já conhecemos bem. E um fator importante é a questão da gonadectomia, né? Que algumas pessoas conseguem ter acesso ao serviço de readequação de órgãos genitais, e aí esse seria um fator que deve ser levado em consideração até para realização em idades mais precoces. Em relação ao risco de câncer na população LGBTQIA+ idosa, tem alguns estudos que mostram maior risco de câncer de canal anal, né? E esse maior risco é em homens que fazem sexo com homens, contaminados com infecção com HIV, né? A deposição de HPV no canal anal associado ao HIV leva a maior risco da formação de câncer. O câncer de mama, as mulheres lésbicas, né, vai ter um maior fator de risco, que é a nuliparidade e obesidade.
a hormonioterapia em mulheres trans, né? Pessoas do sexo biológico masculino que recebem hormonioterapia com estrogênio. Tem uma recomendação de rastreio com mamografia após 5 anos do início de uso da terapia hormonal e a cada 2 anos a partir dos 50 anos de idade. E o câncer de colo uterino. São vistas menores taxas de rastreamento em mulheres lésbicas, e aí fatores associados a isso seria menor conhecimento dessas mulheres lésbicas por acharem que as suas práticas sexuais não levam a risco de contaminação pelo HPV. No entanto, pode ter esse risco sim. E as dificuldades em homens trans, né? Imagina na UBS todo o transtorno que um homem trans pode vivenciar, né? Chega-se com um corpo com características masculinas para a realização do Papa Nicolau. Até um tempo atrás tinha uma grande dificuldade também com homens trans com retificação de nome civil, porque é um procedimento feminino, só que não tinha como registrar esse procedimento dentro da produção, porque estava sendo feita em uma pessoa com retificação do nome, com o nome masculino, né? Então, tudo isso são dificuldades, né, que a gente precisa de debater e discutir sobre isso. O envelhecimento LGBTQIA+, e a saúde mental, em geral, a maior prevalência de depressão, risco de suicídio, abuso de substâncias psicoativas e o estresse de minorias, né? Esse estresse de minorias é em relação às desigualdades de vida toda que a pessoa LGBT pode enfrentar. Em idosos, além da presença de declínio funcional e comorbidades, outros fatores podem ser gatilhos e perpetuadores de sofrimento mental. Situações de violência por cuidadores, ausência de cuidadores, né? E às vezes a necessidade de retornar ao armário na velhice, né? Às vezes, muitos profissionais de saúde reconhecem a velhice como uma fase assexual da vida das pessoas, né? Isso é uma inverdade, e aí esse reconhecimento para a população LGBT pode ser um pouco mais difícil, o que leva a pessoas a não manifestarem mais a sua sexualidade, não manifestarem mais a sua expressão de gênero. Cuidados paliativos e a população LGBTQIA+, achei super interessante as colocações de alguns estudos, né? Mostram que o medo de discriminação pode privar o indivíduo a expressar questões relacionadas à sexualidade no final de sua vida, e aí essas expressões são muito além daquelas expressões de atos sexuais, mas sim de aparência corporal, de aspecto visual, por exemplo. Menor suporte social e rede de apoio, né? Por tudo aquilo que já foi comentado aí, de morar sozinho, maior dificuldade aí, por exemplo, não terem filhos, não terem vínculos familiares fortes e preocupações frequentes. O medo de morrer sozinho, medo da dor e medo de discriminação no momento da morte. Esse estudo, cuidados paliativos além do arco-íris, perspectivas de pessoas idosas LGBTs, relacionado ao final de suas vidas. É um estudo também de São Paulo, foi feito com 6.693 participantes, em 2 grupos, um grupo LGBT e um grupo não LGBT. A idade média dos participantes foi de 60 anos. E mostrou algumas diferenças, né, entre esses 2 grupos sobre pensamentos na fase final de vida. Maior prevalência no grupo LGBT de pessoas solteiras, maior dependência aí de aluguel, por exemplo, sem cuidador caso ficasse acamado, mais prevalente no grupo LGBT, maior medo de morrer sozinho, maior medo da dor, medo de dependência e preferem morrer do que viver em LPIs, também mais prevalente no grupo LGBT. E aí, idosos LGBTQIA+, e moradias em LPI. Tem alguns estudos que tratam sobre o tema, fala principalmente do medo de ir para um ambiente, às vezes, mantido por organizações religiosas, medo do preconceito e discriminação pelos outros moradores,
né? E o medo do retorno ao armário, de precisarem manter a sua invisibilidade. Poderia ter trago dados de estudos, mas eu preferi trazer a fala da Cici. A Cici é uma mulher trans, 68 anos, que vive na cidade de Ozanam. E ela traz essas colocações sobre seu processo de envelhecimento e sobre a sua experiência de vida e experiência de moradia em uma ILPI. Me chamo Cici Kelly, sou tenho 66 anos, venho do movimento de luta por moradia, movimento de direitos humanos em geral, e hoje procuro focar no direito ao envelhecimento, porque nós, mulheres travestis e transexuais, temos esse direito negado desde nossa infância. Muito difícil você encontrar, era muito difícil encontrar uma mulher travesti transexual idosa por aí. Hoje até que as coisas já mudaram. A gente já consegue ver um pouco mais de mulheres travestis e transexuais. Mas a gente ainda está muito longe do nosso objetivo, já que não temos nenhuma política pública de abordagem a essas pessoas e de acolhimento a essas pessoas. A gente chega nas instituições de longa permanência para idosos, que já é falha com as pessoas cisgênero, imagina com mulheres travestis e transexuais. Então, a gente precisa estar trabalhando a questão da capacitação desses trabalhadores na abordagem e no acolhimento dessas pessoas. As pessoas ainda têm muita dificuldade de tocar o corpo travesti. Os nossos corpos ainda assustam a sociedade. Ultimamente eu tenho tido muitas internações causadas por infecção do silicone industrial e por uma DPLC, uma doença pulmonar crônica obstrutiva, e tenho encontrado algumas técnicas de enfermagem que não querem dar banho, negam ao atendimento. Mas também tenho encontrado outras também extremamente gentis. Mas a gente precisa estar trabalhando a questão da equidade de direitos a essa população de travestis e transexuais, porque a igualdade de direito, eu já vivo ela e posso dizer que não me atende. Eu sobrevivo dentro da igualdade de direito, mas eu queria viver de verdade. No Instagram vocês podem me encontrar, @SôniaCicilene-Lopes. Me acompanham lá. Beijo para todos. Então, uma fala, né, cheia de significados. E, além da Cici, tem um outro idoso que é um homem trans. No entanto, a expressão de sexualidade dele, expressão de gênero dele é totalmente invisível. Alguns moradores sequer imaginam que ele é um homem trans, né? Tem uma perspectiva aí, né, do adoecimento dele, ele tem uma demência e isso pode contribuir, mas é uma identidade totalmente invisível dentro desse aspecto aí do gênero. Aspectos importantes na abordagem, então, né? Estou diante de um idoso LGBT, né? O que seria o mais importante levar em consideração? Primeiro, não assumir que você sabe ou que você consegue descobrir a orientação sexual. Não consegue ou consiga descobrir a identidade de gênero ou o desejo reprodutivo de uma pessoa, né? Pergunte sempre, né? Isso não é ofensivo e pode disparar uma boa conversa, uma boa relação com essa pessoa. Há outro ponto importante, que a sexualidade ela não se encerra aos 60 anos, né? Devemos tentar trazer, por mais que seja um pouco difícil, creio que para todos nós, trazer esse discurso para nossos atendimentos. E é necessário, né, antes de tudo, nos despirmos de conceitos prévios que todos nós trazemos. Como mensagem final, né, endossando a fala da Cici Kelly, acho que a gente deve pensar muito mais em equidade, né, tratar diferente os diferentes, promovendo a eles todas as mesmas oportunidades, né?
o conceito de igualdade, talvez ele não seja benéfico para ninguém, né? Todos nós temos nossas particularidades e nossas necessidades diferentes uns dos outros. E como sugestão, eu gostaria de deixar esses 2 vídeos, são vídeos curtos, mas que trabalham muito bem. Esse primeiro fala sobre as cores e dores do luto LGBT 60+, né? Uma fala que me chamou bastante atenção dentro do vídeo aí é que tem um personagem que cita: a maior dor de quem perde alguém é os outros não saberem e não reconhecerem que aquele é o amor da sua vida. E esse outro, Eu Não Gosto dos Meninos, também é um curta-metragem, né? As pessoas precisam de se preocupar em serem iguais a ninguém, pois a ideia é justamente essa, ser diferente. Seria isso que eu tinha preparado, né? Espero que tenha contribuído aí um pouco para todos. Obrigado. Parabéns, Gini. Achei que foi ótimo. Acho que você foi extremamente didático, claro e trouxe, né, os dados né, que são importantes, né? E eu gostaria só de chamar a atenção rapidinho de 2 aspectos, daqui a pouco eu tenho que sair. Talvez o primeiro que eu acrescentaria na sua mensagem final, que eu achei que foi muito importante, é ter um dado do Hazard que fala que nos Estados Unidos, em 2030, vai dobrar o número de idosos LGBTQIA+. Então, né, então se a gente cada vez mais vê populações, né, população idosa crescendo, essa está crescendo de forma exponencial e não podemos, né, fechar os olhos para os problemas. E a outra reflexão que eu queria trazer sobre as mensagens da sua aula, principalmente quando você traz alguns dados que não são particulares dos idosos, cada vez mais a gente tem a ideia, a concepção de que para a gente poder reconhecer um paciente idoso e, né, compreendê-lo e atuar né, favorecendo o seu envelhecimento saudável, a gente tem que conhecer a trajetória de vida desse paciente, né? E se a gente coloca a trajetória, né, dessa população, né, pelo menos atualmente, né, o que elas já vivenciaram até hoje, a gente consegue claramente imaginar que tem uma trajetória de muito mais riscos e vulnerabilidades, não só pelas questões sociais que você colocou, mas também por algumas questões que eu vou chamar aqui, entre aspas, de médicas, que são questões médicas de cuidados distintos, que alguns você colocou de prevenção, inclusive, de falta de conhecimento de alguns riscos específicos, outros que, infelizmente, em todos os lugares do mundo, a gente sempre vê a negativa de acesso a algumas questões de cuidado, né? Então, acho que isso é uma questão que a gente tem que ficar, né? Que tem que ficar muito, muito atento, né? Então, acho que se a gente olhar sobre sobre essa ótica, a gente vê que a gente tem muito que melhorar, né, nessa visão, nesse conceito, e não adianta a gente achar que isso não vai ser uma questão que vai afetar todos nós, né? Todos nós médicos, independente de quaisquer questões que seja, temos que estar preparados para poder oferecer condições iguais na trajetória de envelhecimento, condições iguais de atendimento e, principalmente, né, conhecer as particularidades, não é verdade? Se a gente fala que a gente tem que conhecer as particularidades da pessoa com depressão, as particularidades das pessoas com diabetes, você trouxe questões médicas, inclusive de diferenças de prevenção, que algumas eu particularmente não sabia. Então, acho que esse é um aspecto importante. E um outro aspecto que eu acho que aí né, tem uma aplicação até um pouco mais ampla, um dos grandes problemas né, das transformações das estruturas familiares que afeta o paciente idoso é os laços familiares, a estrutura familiar quando ele envelhece, né? Então, se
já tem um impacto medido, mensurável, muito grande quando reduziu o número de filhos e isso mudou a estrutura familiar e isso afeta cuidado, agora nós estamos diante de uma outra estrutura familiar bem distinta que traz outra, que faz necessário outras redes de suporte, né? E acho que eu falo que a gente estudar envelhecimento também é estudar como que a gente quer preocupar com isso, né? Então acho que é algo que a gente também tem que orientar não os idosos, né, mas os nossos pacientes jovens que têm essas opções, que têm que saber como é que também vai ser a sua rede de suporte, né? Porque o isolamento, a solidão é importante. Eu tenho 2 pacientes idosos nessas situações, um que ficou viúvo e a rede de suporte dele era muito grande quando os 2 estavam juntos, agora que está viúvo, né, se desfez por contrário, e o outro que tinha a vida, uma condição muito boa, mas vivia, de certa forma, né, com seus laços, se perdeu os laços, ele nunca teve nenhum relacionamento nas últimas décadas mais duradouro e agora se vê completamente sozinho dentro do apartamento, sem nenhuma rede de suporte, né? Isso, sem dúvida nenhuma, tem impacto na saúde de forma muito determinante, né? Então, acho que tem uma série de aspectos que a gente precisa estar atento, que eu acho que você trouxe com muita propriedade, né? Então, acho que foi de parabéns. Eu preciso Obrigado. sair, mas, Edgar, se as pessoas quiserem fazer outros comentários. É muito bom. Acho que essa temática sempre é importante a gente trazer à tona, né? E realmente é um tema difícil, tem poucas informações, né, Ednei? É uma coisa nova. É uma realidade absolutamente nova. E é interessante que eu vejo a velocidade dessa. Assim, a gente está vendo, né, nessas últimas notícias, da transição demográfica, né, muito rápida. E no Brasil, muito mais rápido que nos outros países, mas essa transição, eu não sei se o nome é sexual, né? Essa transição da sexualidade também está muito rápida. Né? Eram coisas que a gente nem imaginava. Por isso que dá esses conflitos, né, Ednei? Dá ruído, né? E muitas vezes isso é mal interpretado. Então, existe muito preconceito, mas existe em tudo, né? Existe preconceito com o velho, né? Com a pessoa que é velha, Sim, que é uma com certeza. coisa boa, né? Que coisa melhor do que a velhice, né? Mas é um preconceito, se xinga de velho, né? Da mesma forma, há um preconceito com essa questão da sexualidade. Quer dizer, o G, né, o gay, se é o gay, né? Se é o homossexual. É isso. Todo tem preconceito, né? Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado de não transformar o preconceito numa regra, de ambos os lados, né? De ambos os Com lados. certeza. É o velho com preconceito da velhice. Está cheio. Para mim, a maioria, né? Que acha que a velhice é o fim do mundo, né? Gente, mas olha que é maior preconceito que esse, né? Então, acho que essa é uma questão muito importante. E a discussão da sexualidade, ela é absolutamente indispensável, né? A sexualidade é algo eterno, né? Quer dizer, é algo que nos acompanha ao longo da vida. Ela vai mudando. Não se encerra aos 60 anos, né? Quer dizer, ela começa lá na vida intrauterina, né? E não acaba nunca, porque ela faz parte do nosso ser, digamos assim. Ela faz parte da nossa espiritualidade, né? Que é essa necessidade que a gente tem de estar próximo, de forma afetiva, de outra pessoa. Não interessa quem é essa outra pessoa. Tá? Se é do mesmo sexo, se é de outro sexo, não tem problema nenhum. Agora, a dificuldade que eu vejo, tá, Dilei, é que vira uma ideologia, né, Dilei? Vira uma bandeira que o outro tem que aceitar. Não, o outro tem o direito de não concordar, não é? Mas por que não? Qual o problema do outro não concordar com o conteúdo do Dilei? Cada um tem um ponto de vista, né? Não há problema nenhum. Agora, o outro também tem que respeitar quem concorda, né? Quem aceita. Esse que é o problema. Né? E é isso que Às eu vezes vejo. os discursos, né, são muito violentos
Os discursos da própria comunidade LGBT são muito violentos a respeito de que o outro tem que aceitar, né? Eu acho que o nosso papel como profissional de saúde é promover aquilo que o paciente precisa dentro do contexto dele, né? Não precisa de eu aceitar e concordar com o uso de silicone industrial, e somos contra isso. Mas eu preciso de, quando chegar um paciente com uma necrose, eu fazer o melhor atendimento para ele dentro daquela condição que ele está apresentando ali, né? O silicone já foi colocado, não tem como eu voltar no passado. Não acusar, tá bem feito que deu necrose, porque isso é o demônio. Aí é louco, né? E é outro, tá cheio de gente louca, tá, gente? Olha, o papel do médico é melhorar a vida das pessoas. Não é julgar se as pessoas estão fazendo certo ou errado. Certo ou errado é individual. É concordar. É concordar e dentro daquilo, dentro da decisão do indivíduo, fazer com que aquilo seja o melhor para ele e não para mim. Esse que é o problema, né, Ednei? As pessoas não conseguem ter caridade. Isso é caridade. O que é caridade? Você aceitar o outro. E a caridade não é dar dinheiro, dar esmolas. Não, isso na maioria das vezes enfim, né? A caridade é isso, olha, a pessoa ela não deu conta de fazer de outra forma. A decisão é dela. Agora, a gente vê, como você bem falou, dos dois lados. Então, por exemplo, essa questão do gênero. Virou um negócio muito chato, tá, Dinei? Eu tenho uma antipatia. Já falei isso para vocês. Vocês já perceberam que eu tenho. Né? Eu estava conversando um dia desse, que naquela nossa reunião, numa das nossas reuniões, eu fiz uma brincadeira que eu vi que algumas pessoas não gostaram. Quando eu falo, bom dia a todos, todas e todes. Ô, Dinei, tem coisa mais chata do que isso? Porque você está impondo para a pessoa. Olha, ai de você se achar ruim de eu falar todes. Gente, se eu falo todos, não tem problema nenhum. Mas virou uma coisa. Eu fiz questão de trazer isso à tona, porque, olha, quando alguém fala isso, tá, Dinei, eu já fico com antipatia da fala dela. Porque ela quer impor uma coisa. Eu fiz questão, porque eu estava naquele evento lá do Ministério, que a gente foi há 2 semanas, eu, Rodrigo, Marco Túlio, e lá realmente tinha muita gente do Ministério, né? E realmente isso vira uma antipatia, vira uma. Quer dizer, olha, não começa dando razão para as. Vamos ver o conteúdo da fala primeiro. E as pessoas fazem questão de chamar atenção, né? Todos, todas, olha, é o contrário. Bom dia a todos, todas. Para que isso, Dinei? A pessoa já está declarando guerra, não é? Então, ela é até uma falta de habilidade de comunicação. Porque claro que vai, no meio de 100 pessoas, vão ter lá algumas pessoas que vão... Como eu tenho antipatia, assim, porque acho que é uma imposição. Isso não se impõe. Né? E o discurso não tem nada a ver com isso. Quer dizer, o discurso que importa é o conteúdo que a pessoa vai trazer. Não é impor a sua opinião. Né? Então, isso... não vejo... Para ouvir, para perceber como que vocês reagem a isso. Né? Para eu sentir isso em você. Esse discurso, por exemplo, ele não traz nenhum benefício para a pessoa. Esse discurso não melhora o acesso aos serviços de saúde. Esse discurso não leva conhecimento de como deve ser o rastreio de câncer de mama e de colo uterino na população trans, por exemplo. Sabe? Acho que dentro da fala e do discurso, principalmente nas relações com uma ou poucas pessoas, muito mais fácil perguntar como você gostaria de ser chamado. Muito mais simples, muito mais objetivo e acho que é muito mais acolhedor para a pessoa que está ouvindo. Né? Ela se sente num espaço onde que ela pode dizer, não, eu prefiro assim. Né? Então, acho que seriam medidas muito mais fáceis. Tem alguns pontos falhos e tem algumas críticas pessoais também ao movimento LGBT, justamente nessas situações aí de querer transformar essas realidades. Acho que tem coisas muito mais importantes para serem feitas do que esses detalhes, sim. Não, olha, eu tenho muito medo
do que está acontecendo com a questão da sexualidade, o que aconteceu com a questão das vacinas. Virou uma questão de partido político, praticamente. Gente, vacina é uma coisa técnica, não é? Olha, hoje, você pode perceber, quem menos entende vacina para a população somos nós, médicos. Gente, mas é a gente que estuda, que sabe que tem um lado bom, um lado ruim. Então, hoje, falar mal de vacina, tá vendo? Ele é contra, ele é bolsonarista. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Olha, tudo tem um lado positivo e um lado negativo, né, Ednei? Então, eu tenho que estar transitando bem. Não existe a fé cega. Então, quem acredita na vacina e acha que tudo de bom, também não está adequado, porque nada pode ser cego. A ciência não é cega, né, Ednei? A ciência ela tem que transitar por ambos os lados. A medicina é uma ciência de verdades transitórias. Eu não posso falar, não há problema, a vacina é uma coisa que não está. Não é verdade, não é verdade. Da mesma forma aqui, Dinei, tem problemas da sexualidade que são patológicos, Dinei. Não pode ser tudo considerado normal. Tem coisa que não é normal. E não é por isso que eu sou contra a sexualidade das pessoas. Tem exageros, né, Dinei? Tem exageros. E tem transtornos da sexualidade. Senão daqui a pouco não vai ver mais transtorno de sexualidade. Tudo virou normal. Uai, o que é isso? Não. Não tem... dentro, não sei se chegou, eu não prestei atenção, tem agora, alguns estão falando do pansexual, né? O tal do pan, que se relaciona com tudo. É claro que isso é um transtorno, uma perversão da sexualidade. Não há problema. Isso é um problema, não é? Ou não? Então vira aquela coisa, não. Tudo é normal. Não é normal. Tem coisa que não é normal. O ser humano, a mente humana, ela tem um limite de normalidade. E esse limite a gente percebe quando isso começa a atrapalhar a vida dele e a vida dos outros. Esse é o limite. Sim, né? Com certeza. É a questão da esquizofrenia, né, Dinei? Esse movimento antimanicomial, não, tudo é normal. Não é não. Tem pessoas que representam um perigo para si mesmas e para a sociedade. Isso é anormal. Isso exige um cuidado, exige um tratamento. E nós temos que ter isso claro. Porque nós que vamos cuidar disso, né, Dinei? Somos nós médicos. Com certeza. Não, mas aqui já é um problema. Isso já está trazendo prejuízo, né, para esse indivíduo. Né? Então, realmente, é algo... Então, por exemplo, olha, alguém que gasta toda a sua energia para defender a população LGBTQIA+, acertei, né? Isso é um problema. Espera lá, mas não tem mais nada na vida que interessa, só isso? Não, calma. O que será que ela está buscando com isso? Dinei, é igualzinho que está acontecendo em Israel, não é? É o islamismo e o judaísmo. Gente, é claro que eles estão usando a religião para a paranoia, para a doença mental dele, não há dúvida. Um está matando o outro, um está se matando porque morrer é a salvação. Isso é patológico. Agora, nem por isso o islamismo é horrível e o judaísmo é... Não, mas as pessoas usam aquele conteúdo, aquele conhecimento para drenar aquele problema que a pessoa traz. Isso tem no time de futebol, não tem gente que mata o cruzeirense, o cruzeirense que mata o atleticano, o atleticano que mata o cruzeirense. Então é isso. Então, essa definição, nós temos que ter o conhecimento, e a sua aula foi muito boa para saber, vem cá, até onde, quais são os conceitos que tem, né? Temos que ter mais informação científica, de estudos, né, que consigam confirmar algumas hipóteses, para ver a partir de quando eu tenho que intervir. Para melhorar a vida da pessoa, não é para impor a ela uma outra forma de pensar. Não é isso. Para ser feliz, né? Olha, eu quero que o meu paciente seja feliz. Isso que é o nosso objetivo. É melhorar a vida das pessoas. Né? Então, acho que essa discussão é muito boa e você está vendo aí o feedback, né, do chat, o pessoal gostou muito, né? Maravilha. Edgar, obrigado. Eu queria fazer um comentário breve. Pode falar. Posso fazer? Você vai continuar falando? Não, pode falar. Não, tranquilo. Não, vou ser breve.
Parabéns, Ginei, excelente apresentação para mim. Quando a gente vê um tema, como o Edgar já colocou, que tem um lado científico, médico, e um lado sociopolítico, que vai se tornando até patológico, anormal, é importante a gente, enquanto profissional de saúde, ter clareza para ter a consciência crítica, que você trouxe muito bem. Então, primeira coisa é ter a consciência crítica do problema ou do que é normal, porque aí tem uma normalidade e tem uma anormalidade que, às vezes, vai junto. E o médico, especificamente, né, teria que abordar isso primeiro no seu ambiente restrito, no consultório, não importa onde seja esse consultório, esse ambiente fechado, ele e o paciente, né? Então, eu particularmente coloco, e aí dentro do nosso modelo de abordagem clássica, etc., tem a família. Então, quando você faz o registro dos dados da pessoa que está na sua frente, você vai perguntar. Só que a gente, às vezes, coloca lá no final. Eu, particularmente, penso no começo. Então, você mora em tal lugar, quem mora com você? Né? A pessoa já começa a se expor do ponto de vista dessa relação interpessoal. E aí você vai pegando aquilo e vai abrindo dentro da sua maneira de se colocar profissionalmente, como o Edgar colocou, não como um crítico ou defensor de nada. Durante esse processo, eu particularmente, quando vou chegar em práticas de vida, hábitos, aí eu pergunto, é visão pessoal, como é a sua vida afetiva sexual? Lá atrás eu já tive o dado dele, que moro sozinho, moro com minha mãe, moro com meu pai, cuido disso, tenho um companheiro, tenho uma companheira, né? E assim por diante. Moro sozinho, tem gato, cachorro, etc. Então, quando você coloca agora a vida afetiva sexual, a pessoa geralmente vai se abrir. Então, você já tem um pré-diagnóstico das opções do comportamento do que é a pessoa. Óbvio que você já fez uma triagem grosseira quando a pessoa entra no seu consultório. A roupa, a conversa, a postura, a maquiagem, detalhes, etc, etc. Então, esse é um lado. O outro lado, né, que eu vejo, e com muita serenidade, né, é que esses grupos, assim como as pessoas negras, que representam por autodeclaração no Brasil mais de 60%, e que na Bahia representam 85%, as pessoas com necessidades por deficiências físicas e ou mentais, que têm uma estatística em torno de 15% a 20% no Brasil, e as pessoas que são desse grupo tema da aula. Então, eu tenho uma visão, agora não mais no meu consultório, uma visão enquanto profissional de saúde, enquanto cidadão, etc. E aí eu trago de novo, dentro da minha visão, de nós construirmos com os mais jovens raciocínios baseados em fundamentos científicos e condutas, que é importante, como a gente sempre coloca, o Edgar faz questão, e é importante, como relacionar com o meu paciente e o que está ao redor dele, né? Isso não pode ficar sendo colocado como minorias. Nós temos que parar com isso. Nós temos que colocar como pessoas que têm algo para as quais, palavra que o Edgar acabou de colocar, merece a nossa melhor assistência para que a vida deles seja melhorada ou que eles vivem em paz. Ponto. Agora, as críticas, as bandeirinhas, a política, o projeto de lei e tal, em geral, eles são tendenciosos e eles levam a uma deformidade da interpretação e, na minha modesta visão, eles trazem mais mal do que bem. Nós precisamos ver dentro do sistema, no caso de saúde, e aí eu gosto muito de trazer o direito e a medicina, andar juntos para o bem da pessoa e não para o bem da bandeira. Então, eu termino dizendo parabéns e eu estou trazendo essas pequenas considerações aí que cada um vai interpretar como quiser. Obrigado. E aqui Obrigado. eu quero trazer um exemplo prático. Como você usa a questão do gênero, da homossexualidade, para justificar a sua atitude criminosa. Vou mostrar para vocês aqui um vídeo que vocês devem estar vendo o que aconteceu. Tá? Vocês viram esse caso?
Vocês estão vendo aqui? Eu não vi. Aqui, então vamos ver. Dona Maria Cândida, segundo informações aqui da família, passa bem, passou por cirurgia, inclusive tem que tomar pontos na cabeça, cirurgia no quadril e pontos na cabeça, depois desse ataque, né? Não dá para chamar de outra coisa. Houve esse esbarrão, ela voltava do cinema por volta das 5 da tarde da última quarta-feira, acabou trombando aí com esse homem que vai de encontro a ela, ela cai no chão, se machuca ali, quebra já o fêmur, fica pedindo ajuda, ajuda. Ele vai embora o lá, rapaz de novo, que deu um encontrão nela ainda olha para trás, assim, não dá muita moral, dá de ombro e vai embora. Depois disso, a dona Maria Cândida, de 87 anos, que sempre teve uma vida plena, total independência, agora passou por essa cirurgia, ainda vai passar por fisioterapia, enfim, todo o processo de recuperação. Dona Maria Cândida, segundo informações... Isso é um crime hediondo, né, Dinei? E você sabe qual foi o argumento que ele usou? Que ele estava se sentindo ameaçado porque ele era homossexual. E ela ameaçou ele. Esse é o argumento que ele utilizou para justificar a atitude dele. Então, eu acho que esse vídeo exemplifica muito bem. Primeiro, uma questão geriátrico-gerontológica. Você vê que é uma idosa robusta, né? Estava caminhando, a marcha dela estava maravilhosa. E ele vai e empurra, ela cai, quebra o fêmur. Essa mulher nunca mais vai voltar a andar. E o cara, de 43 anos, né, falou que ela, tipo assim, eu não sei como que ela, que não parece que ela estava ameaçando ele, né? Então tá usando uma questão de minoria, né, Dinei, para justificar essa atitude criminosa. É isso, tá, Dinei, que é o fim do mundo. Isso é o fim do mundo. E é o que mais tem, né? Olha, aquelas condutas injustificáveis, você usa a religião, não, porque ela estava com o encosto do demônio. Aí eu tive porque eu sou protestante, sou contra quem é quem é espírita. Não, ela era do Galo, eu sou do Cruzeiro, e ela me ameaçou. É a mesma lógica, tá, Dinei? Isso é um crime, isso é um crime. E vai ter gente que vai concordar com ele, não, tá vendo? A pessoa é homossexual, tá, ela fez cara, tocou a língua para ele, chamou de gay. Que coisa absurda um negócio desse. Isso é uma coisa assustadora. Assustador isso que aconteceu, né? Ainda enfiou a população LGBTQIA+ na história. O que tem a ver uma coisa com a outra, Dinei? Não é? Olha que coisa absurda, vergonhosa. Essas situações a gente vê diariamente, né, em todos os aspectos. Por exemplo, né, um outro exemplo dentro desse contexto é a mulher que mata o homem porque ele estava traindo ela, né? Isso é um crime, né? Isso dentro de uma lógica penal é um crime. A pessoa fez algo errado, tentando justificar por algum fato que é injustificável, né? Então é isso, olha, o comportamento humano independe disso, o respeito ao outro independe dessas questões da sua opinião, da sua definição sexual, de religião, não é só sexual, de tudo na vida, né? Você tem que respeitar o outro, né? Então, esse caso eu também, eu fiquei sabendo recentemente, eu tinha ouvido falar, mas quando eu fui ver, realmente é assustador. É assustador o que esse cara fez, né? Mas legal, então, muito bom, gente. Então, é muito bom a gente trazer para o nosso grupo essas discussões, né, para a gente amadurecer junto e vocês realmente modelarem, né, a forma de pensar, não é de pensar, de lidar com essas questões que estão aí, tá, gente? Todo dia, na sua casa, no consultório, onde você trabalha, né? Então, a gente tem que interagir com as pessoas, né? E o respeito é tudo, tá? O respeito ao ser humano. Né? Acho que essa é a base de tudo mesmo, né?